Olá, queridos alunos. Eu estou aqui fazendo a gravação desse vídeo para poder explicar melhor sobre a atividade que foi proposta na nossa aula anterior. Eu coloquei lá no Google Classroom 5 frases e pedi para que vocês fizessem a análise sintática dessas frases. Recebi muitas mensagens de alunos dizendo que não estão entendendo, que não sabem como fazer essa análise sintática. Então, já foi postado no Google Classroom um vídeo explicativo, né? Foi sugerido aí um vídeo do YouTube explicativo sobre como se faz análise sintática. Já também trabalhei com vocês esse conteúdo numa aula ao vivo pelo Google Meet. Infelizmente, pouquíssimos alunos participaram. Disponibilizei os slides que foram usados na aula, né, para que vocês pudessem também ter material, ter contato com o material que foi trabalhado na aula online que não pôde participar. Então, eu estou vindo aqui explicar, né, de uma forma mais detalhada como se faz essa análise sintática. Eu vou usar aqui como exemplo somente essa frase, a primeira frase, para que vocês possam tentar responder as outras, tá? Porque se eu der a resposta logo, né, de imediato de todas as frases, aí vocês não vão colocar a cabecinha para funcionar, né, tentar resolver da melhor forma. Então, acho que muitos alunos aí já estavam acostumados, né, a procurar no Google já a respostinha pronta. Então, eu tô vendo que muitos estão com dificuldade na hora de realizar essa atividade. Essa atividade foi elaborada por mim, né, essas frases vocês não vão achar, né, respostas para elas. Então, vocês vão ter que botar a cabeça para funcionar, tá? Então, a análise sintática, você vai avaliar os termos da oração, e nós até estudamos sobre os 3 termos da oração, que são os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, né, que podem compor uma frase. Então, vocês vão avaliar cada uma dessas palavras que estão, né, compondo essa frase. Eu coloquei apenas orações simples para se tornar mais fácil para vocês, porque quando eu tenho orações de período composto, né, que são mais de uma oração, mais de um verbo, aí essa análise sintática ela se torna mais complexa, né? Então, de início, nós vamos trabalhar apenas com as orações simples, mas lembrando que vocês serão cobrados nas provas de vestibular e de Enem também, né, mais nas orações mais complexas, tá? E que vamos trabalhar elas também ao longo do nosso ano letivo, que eu tô vendo que vocês estão com muita dificuldade nesse assunto. Então, aqui vamos avaliar essa frase 1, né, essa frase aí do quadrinho amarelo, onde nós temos aí, Pedro, Vitor e João jogaram bola no campinho da escola, viu? Então, o que é que eu faço? Qual a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou realizar uma análise sintática? A primeira coisa é procurar quem é o sujeito da oração. Quem é o sujeito é de quem a oração está falando. Para eu encontrar esse sujeito, eu vou fazer a pergunta ao verbo. Quem praticou, quem sofreu essa ação do verbo, né? Então, cadê o verbo nessa oração? Nós só temos um verbo aqui que é jogaram, né? Por isso que eu chamei aí de oração simples, porque a quantidade de orações ela é dada pela quantidade de verbos. Se eu só tenho um verbo, então eu só vou ter uma oração, tá? Por isso que é chamada de oração simples. Período simples, melhor dizendo, tá? Então, aqui, jogaram. Quem jogaram? Né? Eu faço essa pergunta ao verbo para eu descobrir quem é o sujeito da oração. E aí eu tenho aí como sujeito Pedro, Vitor e João. Esses foram os sujeitos, né, que praticaram a ação do verbo. Nós temos aí sujeitos agentes, ativos. Então, aqui eu posso até dizer que esse verbo está na voz ativa, porque os sujeitos, né, aí estão praticando a ação no verbal. Então, Pedro, Vitor e João, se você observar, são 3 palavras. Se eu tenho 3 palavras, eu vou dizer que eu tenho 3 núcleos. Se eu tenho 3 núcleos, então eu tenho mais de um núcleo. Se eu possuo mais de um núcleo, eu vou dizer que esse sujeito, como é que eu vou classificá-lo? Então, ele vai ser um sujeito composto. Então, eu já estou aqui fazendo a análise sintática. Sujeito composto, Pedro, Vitor e João. Se eu quiser até colocar núcleo do sujeito composto, só Pedro, Vitor, João. Esse izinho aí, ele não entra, né? Que ele é só um conectivo aí de ligação.
Então, aí agora nós vamos avaliar o predicado. Já avaliei o sujeito. Vamos avaliar o predicado. O predicado é predicado verbal, é predicado nominal ou é predicado verbo nominal? Nós vimos que existem esses três tipos. Então, aqui jogaram é um verbo significativo, indica uma ação. Então, eu vou dizer que o predicado ele é um predicado verbal. Se eu tenho um predicado verbal, eu vou ter verbo significativo. Vocês agora vão avaliar se esse verbo ele é um verbo intransitivo ou se ele é um verbo transitivo. Quando é que eu tenho um verbo intransitivo? Quando ele não pede complemento. E se o verbo pedir complemento, eu vou chamá-lo de verbo transitivo, tá? E aí, quando eu tenho um verbo que pede complemento, aí eu vou ter o complemento desse verbo que nós vamos também avaliar. Então, vamos ver aqui, jogaram. Se eu disser só Pedro, Vitor e João jogaram, a frase não vai estar completa, né? Ela vai precisar aí de um complemento. Logo, eu sei que esse verbo, ele é um verbo transitivo, porque ele pede um complemento. Então, vamos avaliar que transitividade verbal esse verbo possui. E aí, para eu saber a transitividade verbal do verbo, eu vou ter que fazer as perguntas que condizem aí com relação à transitividade. Na nossa aula lá pelo Meet, eu falei a vocês que sempre que eu fizer a pergunta o que, quem ou onde, eu vou ter verbo transitivo direto. O que, quem ou onde, né? E se eu fizer outra pergunta que não seja nenhuma dessas três, aí eu vou ter um verbo transitivo indireto. E eu ainda posso ter um verbo transitivo direto e indireto, que é quando ele vai pedir dois complementos, tá? Então, se eu disser assim, Pedro, Vitor e João jogaram. Quem joga, joga alguma coisa. Jogaram o quê? Se eu perguntei, né? Fiz essa pergunta, o que é o verbo? Eu vou ter aí um verbo transitivo direto. A pergunta, ela se faz sem preposição. Quando há a presença da preposição, já é um caso de um verbo transitivo indireto, tá? Então, aqui nós vamos ter um verbo transitivo direto. Jogaram o quê? Aí nós temos aí a resposta que eu dou a essa pergunta é bola, né? Jogaram o quê? Bola. Essa é a resposta. Então, esse vai ser tudo que completa, né? Ele está completando o verbo transitivo direto. Tudo que completa um verbo transitivo direto, eu chamo de objeto direto. Eu vou colocar lá, vocês colocaram o sujeito, vocês vão colocar predicado verbal, aí copia todo esse predicado, né? Jogaram bola no campinho da escola. Aí, quem quiser colocar núcleo do predicado verbal, o verbo jogaram, porque o núcleo do predicado verbal sempre é o verbo, por isso que o nome é verbal. E aí, você vai colocar a transitividade desse verbo. Verbo transitivo direto, jogaram. E aí, se ele é direto, ele vai ter um complemento. Se ele é transitivo, ele tem um complemento. Se ele é direto, então quem completa um transitivo direto é um objeto direto. Quem responde, quem completa esse verbo é bola. Jogaram o quê? Bola. Bola é um objeto direto. Professora, e no campinho da escola? No campinho da escola é só um adjunto adverbial de lugar, tá? Ele não vai fazer tanta importância assim na frase. Ele não está completando, ele está dando uma informação a mais. É que nem um termo acessório, né? Um colar, ele não vai fazer tanta falta no meu vestuário. Ele vai dar apenas uma informação a mais, vai embelezar. Então, aí nós temos um termo acessório aí que é o adjunto adverbial de lugar, no campinho da escola, né? Ou foi o local onde eles jogaram bola. E aí vocês vão colocar adjunto adverbial de lugar no campinho da escola. Então, é dessa forma que vocês farão a análise sintática de todas as frases. Vão dizer quem é o sujeito, qual o tipo do predicado, qual a transitividade do verbo, se tem um complemento desse verbo, quem é esse complemento, se é objeto direto, se é objeto indireto, se tem algum termo acessório, né, aí presente na frase. Então, todos os termozinhos da frase, tá? Então, foi trabalhado já esse conteúdo com vocês. Eu espero que agora tenha ficado bem claro com relação à proposta da nossa atividade. E qualquer dúvida, né, ainda estou aqui à disposição. E vou dar a nossa aula de hoje como mais um prazo a mais, né, para que vocês realizem essa atividade, porque eu vi que muitos alunos estavam com dificuldade, tá? Eu espero que agora vocês tenham conseguido compreender melhor, né, a proposta da atividade. Até mais!